E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um assunto que parece complicado, mas que, na verdade, está em tudo o que a gente faz: economia. Pode acreditar, você já é um economista e nem sabia. Pensa comigo. Toda vez que você decide se vai de ônibus ou de aplicativo para o trabalho, você está fazendo uma escolha econômica. Quando você vai ao supermercado e escolhe qual marca de arroz levar, comparando o preço e a qualidade, isso também é economia. É a ciência que estuda como a gente lida com as nossas escolhas, o nosso dinheiro e os nossos recursos. É sobre como aproveitar ao máximo o que a gente tem. Não é um bicho de 7 cabeças, é a vida real, acontecendo a todo momento. A grande questão da economia, o coração de tudo, é bem simples de entender. Imagine que você tem uma lista de desejos enorme. Você quer um celular novo, quer viajar nas férias, quer reformar a casa, comprar roupas novas e ainda sair para jantar fora todo fim de semana. Agora, olhe para a sua carteira. O dinheiro que você tem, o seu salário, é limitado, não é mesmo? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Essa é a realidade de todo mundo, desde a gente aqui, no nosso dia a dia, até as grandes empresas e o governo do nosso país. Os nossos desejos e necessidades são infinitos, mas os recursos para realizar tudo isso, como dinheiro, tempo e matéria-prima, são limitados. Essa tensão entre o que a gente quer e o que a gente pode ter é o que nos força a fazer escolhas. E é aí que a economia entra em campo. Todos os dias, a gente precisa decidir o que é mais importante. Será que vale mais a pena gastar aquele dinheiro extra trocando de carro ou fazendo uma viagem com a família? Para uma empresa, a dúvida pode ser entre contratar mais funcionários ou investir em uma máquina nova que produz mais rápido. E para o governo, a escolha é ainda maior: construir mais hospitais ou investir em melhores escolas. Todas essas são decisões econômicas, baseadas na ideia de que não podemos ter tudo. Por isso, entender de economia não é coisa só para especialista de terno e gravata que aparece no jornal. É uma ferramenta para todos nós. Ajuda a gente a organizar o nosso próprio dinheiro, a planejar o futuro, a entender por que os preços das coisas sobem e descem e até a cobrar melhorias dos nossos governantes. Quando você entende as regras do jogo, fica mais fácil jogar. Não é verdade? A economia nos dá o mapa para navegar nesse mundo de escolhas, nos ajudando a tomar decisões mais inteligentes e a buscar uma vida melhor para a gente e para a nossa família. É sobre ter o controle da sua vida financeira na mão. Para entender melhor esse mundão da economia, os especialistas dividiram o campo em duas grandes áreas. Pensa que é como usar um binóculo. Às vezes, a gente precisa olhar bem de pertinho, focando nos detalhes. Outras vezes, a gente precisa olhar de longe, para ter uma visão geral da paisagem. A primeira parte, a que olha de perto, se chama microeconomia. O micro vem de pequeno. Ela estuda as decisões de cada um de nós, individualmente, e também das empresas. É a economia do nosso cotidiano, que analisa como a gente decide o que comprar ou como uma padaria define o preço do pãozinho. A microeconomia se preocupa com perguntas como: por que o preço do tomate aumenta quando chove muito? Como um aumento no salário mínimo afeta a contratação de funcionários em uma pequena loja? Se o aluguel na sua rua fica mais caro, o que acontece com o comércio local? Ela olha para as peças individuais do quebra-cabeça. São as decisões de formiguinha que, somadas, formam o grande formigueiro da economia. É entender a lógica por trás das nossas escolhas diárias de consumo e das estratégias das empresas para vender seus produtos e lucrar. É a economia que a gente sente no bolso no fim do mês. Do outro lado, temos a macroeconomia. O macro vem de grande. Ela dá um passo para trás e olha a floresta inteira, não apenas uma árvore. A macroeconomia estuda a economia do país como um todo.
Ela não está preocupada com o preço do pão na padaria da esquina, mas sim com a inflação geral, que é o aumento médio de todos os preços. Ela analisa os grandes números, como o crescimento do país, o famoso PIB, a taxa de desemprego, os juros que o Banco Central define e como o governo gasta o dinheiro que arrecada com os impostos. É a economia que a gente vê no noticiário. A macroeconomia tenta responder a perguntas como por que o país está em crise ou por que está crescendo, o que o governo pode fazer para diminuir o desemprego, como uma mudança na taxa de juros afeta o crédito para todo mundo e o investimento das grandes empresas. As decisões de macroeconomia afetam a vida de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Entender a diferença entre micro e macro é fundamental. Uma cuida da nossa casa, da nossa rua, a outra cuida do nosso país inteiro. E o mais importante, as duas estão conectadas. O que acontece na macroeconomia, como um aumento de juros, afeta as nossas decisões micro, como a de financiar um carro. Para jogar bem o jogo da economia, a gente precisa conhecer algumas regras básicas, os princípios que estão por trás de tudo. O primeiro, a gente já falou, a escassez. Como os recursos são limitados, a gente não pode ter tudo o que quer, então precisamos escolher. E toda escolha tem uma consequência. Isso nos leva ao segundo princípio, o custo de oportunidade. Sabe o que é isso? É aquilo que você abre mão para conseguir outra coisa. Por exemplo, se você decide passar a tarde de domingo no cinema, o seu custo de oportunidade pode ser o tempo que você deixou de passar com a família ou de estudar para uma prova. É o valor da sua segunda melhor opção. O terceiro princípio é pensar na margem, ou marginalismo. Parece complicado, mas é simples. A gente raramente toma decisões do tipo tudo ou nada. As nossas escolhas são sobre pequenos ajustes. Você não decide se vai comer ou não, mas se vai comer mais um pedaço de pizza. A empresa não decide se vai produzir ou fechar, mas se vai contratar mais um funcionário. Pensar na margem é comparar os benefícios e os custos de fazer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de algo. Se o benefício de estudar 1 hora a mais for maior que o custo, o cansaço, o lazer perdido, você estuda. É assim que tomamos as melhores decisões. O quarto princípio é que as pessoas reagem a incentivos. Um incentivo é qualquer coisa que nos motiva a agir de uma certa forma. Uma promoção no supermercado é um incentivo para a gente comprar aquele produto. A possibilidade de ganhar um bônus no trabalho é um incentivo para se esforçar mais. O quinto princípio é que as trocas e os mercados podem melhorar a vida de todo mundo. Ninguém consegue produzir tudo o que precisa. Eu não sei plantar meu próprio café, nem fabricar meu celular. A gente se especializa no que faz de melhor e troca com os outros. Os mercados, como a feira ou a internet, são os lugares onde essas trocas acontecem de forma organizada. Por fim, temos mais 2 princípios muito importantes. O sexto é que o governo pode, às vezes, melhorar os resultados do mercado. O mercado funciona bem na maioria das vezes, mas tem falhas. Por exemplo, a poluição. Uma fábrica pode poluir um rio para reduzir seus custos, prejudicando todo mundo. Aí o governo entra com leis e multas para corrigir esse problema. O sétimo e último princípio é que a produtividade é a chave para o padrão de vida. Um país só fica mais rico se conseguir produzir mais bens e serviços com a mesma quantidade de recursos. É por isso que investimento em educação e tecnologia é tão importante. Quanto mais produtivos somos, maior nosso padrão de vida. Uma ferramenta para a vida. Agora você deve estar pensando: ok, Luciano, entendi esses conceitos todos, mas na prática, como isso me ajuda? A resposta é: em tudo. Conhecer os fundamentos da economia é como ganhar um novo par de óculos para enxergar o mundo. De repente, as notícias do jornal começam a fazer mais sentido.
Você entende por que a gasolina está mais cara, o que significa quando o governo aumenta os juros e como uma crise econômica lá do outro lado do mundo pode afetar o seu emprego aqui no Brasil. Você para de ser um mero espectador e passa a entender o que está acontecendo nos bastidores. Esse conhecimento transforma a sua vida pessoal. Lembra do custo de oportunidade? Ao entender esse conceito, você começa a tomar decisões mais conscientes. Será que vale a pena fazer um crediário gigante para comprar a TV da moda? Ou é melhor guardar esse dinheiro para uma emergência ou para investir no seu futuro? Entender sobre incentivos te ajuda a não cair em armadilhas de consumo e a usar as promoções a seu favor. O conhecimento econômico te dá poder para organizar suas finanças, sair das dívidas, começar a poupar e, quem sabe, até a investir para realizar seus maiores sonhos. Além disso, ser um cidadão que entende de economia te torna mais participativo e crítico. Você consegue avaliar melhor as promessas dos políticos. Quando um candidato diz que vai resolver todos os problemas sem explicar de onde virá o dinheiro, seu alarme econômico interno dispara. Você sabe que não existe almoço grátis e que os recursos são limitados. Isso te capacita a cobrar políticas públicas mais eficientes, que realmente melhorem a saúde, a educação e a segurança, porque você entende que o dinheiro do governo é o nosso dinheiro, vindo dos nossos impostos, e precisa ser bem gasto. No fim das contas, a economia não é sobre gráficos e números difíceis. É sobre pessoas. É sobre como podemos usar os recursos que temos da melhor maneira possível para alcançar o bem-estar, tanto individual quanto coletivo. Entender seus princípios básicos é um passo gigante para ter mais controle sobre sua vida financeira, fazer escolhas melhores para você e sua família, e contribuir para a construção de um país mais justo e próspero para todos. É uma ferramenta de cidadania e de transformação. Por isso vale muito a pena aprender. Pode acreditar.